Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor. Aqui é pastor Marcelo Pantoja. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Nós estamos falando aqui sobre personagens que provocaram milagres e alcançaram a salvação. Hoje eu separei aqui um personagem muito interessante. Nós vamos falar do cego Bartimeu, também conhecido como cego de Jericó. Deixa eu falar algo para você. Essa passagem nós encontramos tanto em Mateus, em Lucas e Marcos. Mas, porém, Marcos ele vai nos trazer com riquezas de detalhes. Então, Marcos capítulo 10, o verso 46, ele vai trazer essa narrativa. E eu aprendo muitas coisas com o cego de Jericó, o Bartimeu. Primeira coisa, amados, como eu falei ontem da mulher do fluxo de sangue, este homem era anônimo também. Ele era um personagem anônimo. Bartimeu não era o nome dele. A palavra Bartimeu, em grego, Bar, significa filho, Timeu, de Timeu. Então, ele era chamado como filho de Timeu. Ele era um personagem anônimo. Mas esse homem, ele ouviu que o Senhor Jesus iria passar. Seria apenas mais um dia na vida daquele homem, daquele cego. Ele estava ali, a palavra do Senhor diz que ele estava à beira do caminho. Mas ele ouviu que Jesus ia passar. E ele adotou algumas atitudes que eu quero convidar você também para nós aprendermos juntos com este cego. A palavra diz, amados, que quando ele ouviu que Jesus ia passar, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Amados, a primeira coisa que eu aprendo, anote aí. Esse cego, assim como a mulher do fluxo de sangue, ele era inconformado. Repita comigo. Inconformado. E pessoas inconformadas, quando elas não aguentam mais a situação, elas levantam um grande clamor. O cego ele levantou um grande clamor. Ele começou a gritar. E a palavra diz que quando Jesus estava passando, cada vez mais alto ele gritava e as pessoas falavam: olha, cego, fica quieto. Lembra que eu falei dos obstáculos? Pois é, muitas das vezes a multidão ela vai querer nos calar, os obstáculos, as dificuldades. Pediram para aquele cego ficar quieto, mas aí que ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Amados, quando a situação estiver difícil, quando você estiver cego, talvez espiritualmente, não sabendo o caminho que tomar, clame ao Senhor, clame ao filho de Davi, diga para que ele tenha compaixão de você. E olha o que aconteceu, amado. A palavra também vai dizer que esse grito, cada vez mais alto, chamou a atenção de Jesus. E aí aquela multidão que estava pedindo para ele ficar calado, falou: olha, ele vai te atender, ele vai falar com você. Observe que quando aquele homem clamou, a multidão parou e Jesus também parou. E ali, amado, durante esse período que ele chamou a atenção, houve uma grande pergunta de Jesus. Eu acho interessante essa parte, porque Jesus se volta e pergunta para ele: filho, o que é que queres que eu te faça? Amados, esse cego ele poderia pedir qualquer coisa aqui. Ele poderia pedir, ali estava diante do autor da vida. Ele estava diante do Senhor Jesus. Ele tinha clamado e o Senhor Jesus tinha parado diante dele. Ele poderia pedir ali riqueza, ele poderia pedir ali bens materiais, mas ele sabia exatamente o que ele precisava. Ele precisava ter visão, ele precisava enxergar. E ele fala para o Senhor Jesus: eu preciso enxergar, eu quero ver. Amados, muitas das vezes tudo que nós precisamos, amados, é colocar as lentes espirituais para que nós possamos enxergar. Às vezes, nós estamos pedindo só bens, estamos pedindo só escape na saúde. E tudo que nós precisamos é que o Senhor Jesus abra os nossos olhos espirituais. Porque quando nós olhamos por visão e não por vista, nós olhamos lá na frente o nosso destino. A nossa origem, amado, não é a terra. O nosso destino não é o céu. Eu sempre falo isso. A nossa origem, ela é o céu. E quando nós olhamos por visão e não por vista, nós vamos entender que o melhor de Deus está por vir. Lembra do profeta Eliseu e Geazi? Que os sírios cercaram aquela cidade
E aí o Geazi falou assim, meu Deus, o que nós vamos fazer agora, homem de Deus? E aí Eliseu ora e fala, Senhor, abre os olhos dele, para que ele veja que maior são aqueles que estão conosco do que os nossos inimigos. Eu quero te dizer que quando Jesus abrir o teu entendimento, você vai entender, você vai sentir segurança, você vai sentir paz, porque maior é aquele que está na tua vida. Amados, então houve um grande clamor, uma pergunta. Porém, depois disso houve um grande milagre. A palavra vai dizer que Jesus, ele vira para aquele homem e ele vai falar assim. E falando, Jesus disse, que queres que eu te faça? E o cego disse, mestre, eu quero ver, eu quero ter vista. E Jesus disse, vai, a tua fé te salvou. Observe aqui, o cego ele tanto alcançou o seu milagre, que era a vista, como ele alcançou também a salvação. Oh, aleluia, que palavra maravilhosa. Meu amado, que neste dia você possa, primeiramente, aqui, levantar um grande clamor, aquele que pode te ajudar. Que você possa, diante da pergunta do Senhor Jesus, que você possa saber o que você quer, que você possa pedir algo espiritual, que Deus te dê mais visão. E por fim, amado, que quando o Senhor Jesus, ele operar o grande milagre, você não vire as costas para o Mestre. Porque a palavra vai dizer que aquele cego seguiu Jesus pelo caminho. Amados, para finalizar, aquele homem estava cego, na solidão, à margem da sociedade, porque a palavra diz que ele estava ali no caminho. A tradução é literalmente esquecido, na solidão e doente, com os olhos fechados. Quando ele abriu os olhos, quem estava na frente dele era o autor da vida. E ele seguiu a Jesus. Fique com essa palavra. Que Deus possa gerar em você essa fé desse cego, inconformado, e que você possa seguir os passos do Mestre. Quando Deus abrir os teus olhos, você vai perceber que Jesus também está na tua frente, bem próximo. Que Deus abençoe teu dia, que Deus abençoe a sua vida. É o que eu peço em nome santo de Jesus. Amém.